E hoje eu queria falar com você de um texto que normalmente não seria aqueles textos que nós escolheríamos assim para falar, mas era um dos textos do calendário e na realidade no ano passado, alguns irmãos aqui da igreja, obrigado Igor, a gente esteve reunido em Catalão, num curso de férias da ABU, estudando 1 Pedro, e naquela ocasião eu fiquei com esse texto. E eu tenho sido muito desafiado pela primeira carta de Pedro desde então. Então eu queria convidar você para conversar sobre essa esperança encarnada. Olhando para os últimos domingos, o nosso tema na Páscoa tem sido essa comunidade da ressurreição. Nós visitamos o túmulo com Pedro, João e Maria, nós encontramos o Cristo ressurreto com Tomé, nós falamos sobre a vida da igreja no Pentecostes, Atos 2, nós falamos sobre o martírio de Estevão no domingo passado. Então a gente está vendo o efeito da vida da ressurreição nas pessoas. E hoje eu queria falar sobre essa esperança encarnada, tendo como base o texto de 1 Pedro, especialmente versículos 8 ao 22 do capítulo 3. Mas antes eu te convido a fechar os seus olhos para que a gente ore juntos. Senhor Deus, é maravilhoso a gente estar na Tua presença. É maravilhoso louvar ao Senhor Jesus, a palavra encarnada. E é maravilhoso, Senhor, poder te buscar na palavra revelada. O mesmo Cristo que encarnou é a palavra que nos é revelada na Escritura, é a palavra por meio da qual nós fomos criados, Deus, e estamos sendo recriados. Por meio da ressurreição de Jesus, por meio da Páscoa, Deus, nos permita convergir todas as áreas da nossa vida no governo, na soberania, na glória e no poder de Jesus. E agora, Deus, nessa intenção, fala ao nosso coração, nós afirmamos a nossa dependência do Espírito de Cristo, do Espírito que inspirou o texto, do Espírito que que ressuscitou Jesus dos mortos, do Espírito que está fazendo em nós os primeiros frutos da ressurreição, para que essa palavra gere mudança em nós, para que essa palavra reforce, Deus, reafirme a esperança em nós. Na confiança no nome de Jesus e na dependência do Espírito que nós oramos e te buscamos, Deus. Amém. O texto do apóstolo Pedro diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois é para isso que vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Frases difíceis, para os dias de hoje. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção de sujeira do corpo,
mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa relação entre a ascensão de Jesus, que esse texto coloca, né? Ele subiu ao céu, está à direita da mão de Deus. Essa relação dele com os sofrimentos, com a vitória, com a autoridade a qual agora ele tem sobre os anjos e os poderes, ela sempre mexe muito comigo. Quando a gente aborda Pentecostes, quando a gente aborda as narrativas da ressurreição, isso mexe bastante comigo. Há 2 anos, a gente teve a oportunidade de viajar e num dos museus que a gente visitou, a gente viu essa obra do Antônio Campi, né? Ela mostra num trecho dela, ela chama Os Mistérios da Paixão. E num dos cantos dela, ela mostra assim, como se fosse uma história em quadrinhos, ela combina várias cenas do Mistério da Paixão. E no canto superior direito dessa obra, Os Mistérios da Paixão, do Antônio Campi, ela mostra Cristo sendo ascendido aos céus. A vitória, depois da cruz, depois do sacrifício, depois da tumba, a vitória. Cristo ressuscitado pelo Espírito em corpo, ascendido aos céus em meio aos anjos. E a imagem é particularmente interessante, que você tem anjos louvando o Cristo ressurreto em corpo aqui, e você tem outros tipos de seres aqui, talvez anjos em prisão, à luz do que a gente leu, tendo que contemplar, sendo derrotados, tendo que contemplar a vitória. Sendo humilhados pela vitória. E Cristo está aqui em corpo. A ascensão de Cristo junto ao Pai é a concretização da nossa esperança encarnada. A carta de 1 Pedro, ela é muito especial e eu acho que ela diz muito para mim e para você hoje. Presta atenção, eu queria destacar com você algumas coisas do contexto da carta, para o significado que ela tinha para os primeiros leitores, né, ouvintes, e significado que ela tem para nós hoje. O professor Michael Gorin esteve com a gente ano passado e ele falou em 1 Pedro. E ele destacou 2 coisas que para mim são muito interessantes da gente observar no momento que a gente está vivendo hoje. Que a carta de 1 Pedro fala que a igreja é o povo do novo êxodo e o povo do novo exílio. Em que sentido? Olha para a estrutura da carta, eu separei alguns versículos para você ver. O primeiro versículo da carta saúda os eleitos e peregrinos. Esses eleitos e peregrinos, eles foram salvos, né, conforme a grande misericórdia por meio da ressurreição de Jesus. O povo do primeiro êxodo também era escolhido por Deus, também era peregrino e também tinha sido salvo por um sacrifício na instituição da Páscoa, quando o cordeiro foi morto e o sangue do cordeiro foi passado sobre as portas. Da mesma forma, esse povo do novo êxodo, a igreja para a qual o apóstolo Pedro escreve, está sendo protegido pelo poder de Deus até chegar à salvação, à herança que ele está nos céus. Ele está num processo, ele está indo em direção a uma situação prometida, à herança dos céus, como o povo do primeiro êxodo estava indo em direção à terra prometida. Mas o povo do primeiro êxodo passou por provações, passou pelos 40 anos do deserto. Ontem a gente conversava um pouquinho com o pastor Ricardo Barbosa sobre a pedagogia do deserto, né? Como o tempo no deserto foi para humilhar, foi para provar, foi para saber o que estava no coração do povo. E olha o versículo 7 do capítulo 1. Por um pouco de tempo, vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação, para que fique comprovado a fé que vocês têm. A pedagogia do deserto. O povo do novo êxodo também está sujeito a provações que vão humilhar, que vão entristecer, que vão verificar a fé que eles têm, o que estava no coração deles. E isso é tão real no primeiro e no segundo capítulo, na carta de 1 Pedro, a construção que ele está falando de que a igreja é o povo do novo êxodo, que ele aplica no famosíssimo versículo, né? Capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São versículos de Êxodo, capítulo 19, quando o povo estava diante de Deus no Sinai para receber os 10 mandamentos. São versículos da repetição da lei em Deuteronômio 7, 14. Pedro está dizendo assim, que a igreja deve se reconhecer como esse povo do novo Êxodo. Eles são o verdadeiro povo de Deus, eles são o povo de Deus que foi libertado pelo sacrifício e pela ressurreição de Jesus.
mas esse povo também é o povo do novo exílio. Né? Israel enfrentou o exílio por causa da situação de pecado em Israel, mas a igreja enfrenta o exílio pela situação de pecado no mundo. Assim como Israel ficou dispersa e foi levada para fora da terra prometida, o apóstolo Pedro diz que a gente está disperso. Ele escreve no versículo 1 do capítulo 1, aos dispersos do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia. A igreja está dispersa, como a gente está disperso hoje, mas nós continuamos sendo povo do novo êxodo, povo do novo exílio. Olha o que o apóstolo Pedro diz, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, como os israelitas foram estrangeiros e peregrinos na Babilônia nos 70 anos do exílio. E olha a missão que nós temos como estrangeiros e peregrinos. Nós devemos viver entre os pagãos de uma forma exemplar, para que eles observem as nossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da intervenção de Deus. A gente pode pensar no livro de Daniel. Daniel encarna essa esperança. Daniel vive entre os pagãos de forma exemplar. Os pagãos observam a conduta de Daniel e seus 3 amigos e eles glorificam a Deus, eles precisam confirmar que o verdadeiro Deus é o Deus deles. Nessa situação de exílio, a gente também está exposto a situações de vulnerabilidade que demandam o nosso testemunho. A gente está sendo convocado, e os capítulos 2, 3, 4 e 5 vão falar disso, de ter uma santidade, de viver com ética e com esperança, mesmo em meio ao nosso sofrimento. E para não deixar nenhuma dúvida de que o apóstolo Pedro tinha essa concepção de que nós também somos um povo do novo exílio, olha como ele encerra a carta dele no versículo 13 do capítulo 5. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. O apóstolo Pedro se encontrava em Roma, e de Roma, capital do império rebelde contra Deus, ele fala, nós, a igreja que está na capital do império, nós que estamos em Babilônia, nós te enviamos saudações. A igreja que estava em Roma saudava a igreja que estava... Então, essa é a concepção que eles têm. Eles são o povo do novo êxodo, vivendo do novo exílio. E se a gente prestar atenção, esse é exatamente, como a gente tem comentado nas aulas da escola dominical, o mesmo momento escatológico, né, que nós vivemos. O que isso quer dizer? Para que um tempo tão difícil? A grande história da redenção ela é contada em 4 grandes eventos. Deus cria o mundo harmonioso, em que a gente se relaciona perfeitamente com Ele, com nós mesmos, socialmente, também com a criação, mas nós falhamos, nós nos rebelamos em pecado, então nós entregamos toda a criação ao sofrimento do pecado. Deus não desiste de nós, Ele se envolve, e nós temos a eleição de Israel, que não dá conta do recado, mas Jesus, o próprio Deus, se envolve, se encarna e leva as dores do mundo, o pecado sobre as costas. Nós temos a redenção e aí nós aguardamos o retorno de Deus, nós aguardamos a virada da história para a eternidade, nós aguardamos a consumação, quando o mal vai terminar de ser erradicado, quando todo o sofrimento, quando não vai ter mais coronavírus, quando não vai ter mais conflitos políticos, quando não vai ter mais choro por saudade ou por luto, quando Deus vai encerrar com toda a maldade em mim, em você e na criação. E esse é o momento escatológico, esse é o momento na grande história da redenção, que a igreja da dispersão estava vivendo por volta do ano 70, 80 antes de Cristo. E esse é o momento que nós vivemos. Nós somos povo do novo êxodo, nós somos povo do novo exílio. Nós estamos no mesmo momento de que o apóstolo Pedro escreveu essa carta. Mas me chama a atenção outra coisa. Me chama a atenção que talvez no Brasil hoje a gente esteja vivendo não só o mesmo momento escatológico, mas um momento social com muitas similaridades a 1 Pedro. Então um momento social que pede que eu e você, a gente tenha essa esperança encarnada da qual o apóstolo Pedro está dizendo. Por quê? Olha para algumas características do povo que recebe essa carta. Eles estão dispersos. Eles não podem estar juntos no território de Israel, eles fugiram, eles foram perseguidos. A gente está disperso, nós queríamos estar todos aqui, mas essa não é o motivo principal, eu não vou forçar essa parte. Mas ele é um povo que é conclamado à santidade. E santidade aqui, como a gente tem visto, tem a ver com se parecer com Jesus, o modelo de ser humano. Tem a ver com o seu tipo de ser humano, homem e mulher, que Deus quer que nós sejamos. O tipo de relacionamento que nós devemos ter. Santidade na Bíblia é sempre sinônimo de ética.
A gente pode ver logo na introdução, no versículo 3, que ele fala que Deus nos regenerou. Nós somos um outro tipo de pessoas. E essa ideia da santidade, se você ler e resolver marcar todas as exortações que Pedro faz sobre santidade, você vai ver que ele faz mais de 29 exortações numa carta que tem 5 capítulos. Mas não é só sobre santidade. Ele também fundamenta essa santidade numa esperança. Ele nos regenerou para uma esperança viva, né? Para uma esperança viva. Isso também está na sequência do versículo e aparece mais de 25 vezes, 27 vezes essa ideia de esperança. Cristo ressuscitou. A palavra, nós não somos regenerados numa semente perecível, mas imperecível. A gente deve colocar toda a esperança na graça que nos será dada quando Cristo for plenamente revelado, no dia da intervenção do Senhor, em Deus. Aquele que confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Nós temos diversas convocações à esperança. Por quê? Porque eles estão no meio de muito sofrimento. A palavra sofrimento, ou verbos do radical sofrer, aparecem 18 vezes nesses 5 capítulos, e mais de 34 vezes ideias deles serem provados, deles serem insultados, deles serem testados. Esse é um povo que tem que viver com santidade e com esperança no meio de sofrimento. Seria fácil viver com santidade e esperança, longe de qualquer problema, longe de qualquer conflito, todos juntos num ambiente separado em que a gente não tivesse com contato com o pecado. Mas nós somos chamados a ser um povo do novo êxodo, no novo exílio. Então, dispersos, no momento de sofrimento, no momento em que as pessoas estão levantando insultos contra o povo de Deus, nós somos chamados a ter ética, a viver com santidade, e nós somos chamados a viver com esperança. Agora, por que o povo estava sofrendo? Ainda não tinha chegado a perseguição física, conforme chegou umas 2 ou 3 décadas depois de que a carta de 1 Pedro foi escrita. Mas olha o que alguns versos da carta, algumas instruções de Pedro para esse povo, como os textos nos dão dicas do que estava acontecendo. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Livrem-se, pois, de toda a maldade, de todo o engano, de toda a hipocrisia, de toda a inveja, de toda a maledicência. Olha para o versículo 13 até o 17 do capítulo 2. Por causa do Senhor Jesus, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Agora, olha com maneira muito especial para esse versículo do capítulo 2, o versículo 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. O versículo, especialmente o versículo 15, aliás, especialmente o versículo 16 do capítulo 2, mostra pra gente o que estava acontecendo. Algumas pessoas estavam recebendo o evangelho e estavam usando dessa liberdade como desculpa para fazer o mal. Escravos, que naquela época faziam parte do contexto e do tecido social, eles estavam se rebelando contra os seus senhores, porque o senhor deles era Jesus, então eles estavam subvertendo toda a ordem social. As pessoas estavam deixando de honrar as autoridades instituídas, porque agora só Jesus importava. Mas eles não estavam simplesmente fazendo um levante, uma revolução política. Eles passaram a tratar os outros de uma maneira desrespeitosa. Eles não estavam mais amando os irmãos, eles não estavam mais temendo a Deus, eles não estavam mais honrando ao rei. Por isso, Paulo fala no início do capítulo 2, livrem-se da maldade, de engano, de hipocrisia, de inveja. Eles estavam tendo esses sentimentos. O povo da igreja. Isso estava gerando toda espécie de maledicência, porque a sociedade estava olhando para eles e estava falando, olhem esses cristãos, olhem como eles têm vivido. A gente vive exatamente o mesmo cenário hoje, não vive? Tem pessoas que usam de prerrogativas do evangelho, tem pessoas que escolhem versículos para justificar coisas abomináveis. Tem pessoas que afirmam Cristo no discurso, mas negam com todas as atitudes. E essas pessoas, elas estão gerando maledicência ao nome de Jesus.
Essas pessoas estão usando a liberdade como desculpa para fazer o mal, usando o nome de Deus como desculpa para fazer o mal, usando o nome de Deus para semear ódio entre irmãos, usando o nome de Deus para denegrir o Evangelho. É a esse tipo de comportamento, a esse tipo de momento social que Pedro escreve. Ele está escrevendo para cristãos fiéis no meio de um povo onde tem supostas pessoas que se afirmam cristãos, mas não agem como cristãos. Elas buscam os seus próprios interesses, elas estão usando o nome de Jesus para atropelar outras pessoas, para deixar de amar, e com isso elas não estão temendo a Deus e elas não estão honrando as autoridades. Agora, se você acompanha a gente de perto, caminha junto, segue a gente nas redes sociais, você sabe que eu tenho algum receio com esses textos que falam sobre autoridade política, né? Porque é muito fácil importar eles para o nosso contexto e querer isentar as pessoas de qualquer tipo de dúvida. A Bíblia não está falando disso, né? A autoridade instituída hoje no Brasil, numa democracia, é a Constituição. Ela envolve o Executivo, mas envolve o Legislativo, ela envolve o STF, ela envolve os governadores, né? Todos esses são autoridades instituídas por Deus. E a gente tem pessoas que desafiam a Constituição usando o nome de Deus. E a gente tem visto esse tipo de coisas. Olha que não é muito parecido esse contexto. Alguns cristãos, alguns ditos cristãos, alguns rotulados cristãos pela mídia, denigrem o nome de Deus. E a gente está disperso, e a gente está no meio desse sofrimento de ter visto o nome de Deus banalizado, o comportamento deles, que envolve maldade, engano, hipocrisia e inveja, gerando maledicência, versículo 1 do capítulo 2, está denegrindo o nome de Cristo. E no meio desse sofrimento, não bastasse a situação, desse sofrimento testemunhal, a carta está chamando a gente assim, olha para Jesus. Não permita que esses que estão usando da liberdade, usando de versículos, usando de teologia como desculpa para fazer o mal, não permitam que eles sejam anômalos. Vivam de maneira exemplar, vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos. Esse é o nosso desafio. É isso que aproxima a carta de Pedro ao nosso momento social. E aí, diante disso, eu queria falar sobre 3 características, especialmente nesse trecho do capítulo 3, do 8 ao 22, que falam sobre a nossa esperança encarnada. A esperança encarnada ela é capaz de reverter a injustiça. A esperança encarnada ela confia que toda a maldade foi vencida. A esperança encarnada ela é sinalizada no batismo. A gente está em 1 Pedro 3, versículos 8 ao 22. E no início, para começar, o primeiro ponto, essa esperança encarnada, ela é capaz de reverter a injustiça. Olha o versículo 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Ele está fazendo um eco ao povo da promessa, né? Abraão foi chamado para que por meio dele todas as nações sejam abençoadas, não divididas, não diminuídas, não exploradas, abençoadas. Então o povo de Deus é chamado a não retribuir mal com mal ou insulto com insulto, num tempo de conflito, num tempo de polarização, num tempo em que mesmo cristãos ou supostos cristãos estão usando da liberdade para fazer o mal. A grande pergunta é, como? Como a gente faz isso? Como é possível isso? E o versículo 8 dá algumas dessas ferramentas, né? Ele fala assim, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. A união, a compaixão, o amor, a misericórdia, a humildade, são ferramentas que a Bíblia chama a nossa atenção, ferramentas para a gente reverter esses ciclos de violência. Né? Numa das cartas de Paulo, ele fala que numa das cartas de Pedro, a segunda carta de Pedro, ele fala que o amor cobre a multidão dos pecados. É claro que a única coisa que cobre um pecado a ponto de anulá-lo, a ponto de perdoá-lo, é Jesus, é a morte de Jesus na cruz, é o amor de Jesus. Mas quando nós amamos, nós minimizamos os efeitos do pecado. Quando nós demonstramos unidade, nós diminuímos os efeitos dos conflitos. Quando nós demonstramos misericórdia, nós diminuímos os efeitos, nós amenizamos as consequências do pecado. Porque a gente faz essas ações no poder do Espírito Santo.
A unidade, a compaixão, o amor, a misericórdia, a humildade, citados no versículo 8, são essas ferramentas para a gente reverter esses ciclos de maldade. A pergunta é, a gente tem usado dessas ferramentas? Ou a gente tem feito uso das mesmas ferramentas de ódio, das mesmas ferramentas de discórdia que os inimigos da cruz usam? Quais têm sido as suas ferramentas? O versículo 10 continua e fala, quem quiser, citando o Salmo 34, do versículo 10 ao versículo 12, quem quiser amar a sua vida e ver os dias felizes, você quer ser feliz? Quem quiser amar a vida e ver os dias felizes, guarde a sua língua do mal, guarde os seus lábios da falsidade, guarde os seus dedos das fake news, guarde a sua língua de promover maldade, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Pedro é realista aqui. A paz não vem facilmente. O pecado está em nós, o pecado está no outro. Nós temos essa tendência egoísta de confiar em nós mesmos, de querer ter sempre razão, de distorcer a verdade para ter razão, para estar certo de um ponto de vista falso. A gente precisa fazer o bem, a gente precisa afastar os nossos lábios da falsidade, a gente precisa se esmerar, é esforço para buscar a paz. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos às orações do justo. No versículo 7 do capítulo 3, o apóstolo Pedro fala que os maridos devem tratar suas esposas com honra para que as suas orações não sejam interrompidas. Ele está dizendo que numa relação conjugal, mas poderia ser qualquer tipo de relação, numa relação em que há abuso de autoridade, que há abuso de poder, que há abuso de força física, as orações deixam de ser ouvidas por Deus. E ele está citando o Salmo 34, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Você sente que Deus não ouve as suas orações? Será que você tem tentado reverter os ciclos de maldade ou você tem colaborado para a discórdia, para a confusão? Porque o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha a perspectiva em que Pedro está colocando. Há sofrimento, há muito sofrimento na carta. E ainda assim a gente deve buscar ver com santidade e com esperança. Por quê? Porque há um juiz sobre tudo, e há um juízo. O rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. A maldade não vai passar impune. O abuso não vai passar impune. O apóstolo Pedro convoca a gente a olhar mais alto, a olhar para além do momento da situação que está imediata a nós. A gente precisa ver além disso. Olha o que o versículo 5 e 6 do capítulo 4 fala. Eles vão ter que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Capítulo 4, versículo 5. Por isso mesmo o evangelho é pregado. Eles vão ter que prestar contas. Toda ação contrária ao governo de Deus vai ter que prestar contas a Deus. Por isso a gente deve manter uma vida de santidade, uma vida de esperança, uma vida que vai revertendo os ciclos de injustiça. E aí o versículo 13 continua. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Será? Será que ninguém vai nos maltratar se a gente for zeloso na prática do bem? Será que ninguém não tentou o mal contra Daniel na Babilônia? Será que ninguém tentou o mal contra Jesus na Judéia do século I? Mas olha que ele continua. Pedro sabe que isso é uma distorção da ordem. As pessoas não deviam maltratar, não deviam tentar silenciar, não deviam tentar calar aqueles que são zelosos na prática do bem, mas acontece. O versículo 14. Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Mesmo que a gente sofra praticando a justiça, a gente será feliz, porque a nossa perspectiva não é dessa vida somente. A gente olha além, a gente olha para um juiz que está pronto para julgar os vivos e os mortos, e ele é maior do que as autoridades terrenas. Ele é maior do que aqueles que querem calar a prática do bem, calar a justiça. A gente não deve temer aquilo que eles temem. Antes, santifique ao Senhor como Cristo, tendo Cristo como Senhor no coração. Porque Cristo é o exemplo. Porque Cristo deu o primeiro passo que possibilita tudo isso. É Cristo quem nos une à fonte da justiça, à fonte da vida, à fonte da verdade. Sem Cristo, nós não somos suficientes.
Foi Cristo quem sofreu no nosso lugar, nos deixando exemplo. E como Cristo fazia isso? Ele entregava-se àquele que julga com justiça. Quando Cristo sofria uma maldade, quando Cristo sofria um insulto, quando Cristo sofria uma agressão, ele não retrucava a maldade com o mal, ele não retribuía insulto com insulto. Ele entregava-se àquele que julga com justiça. Como a gente viu no domingo passado, na situação de Estevão, que imitou Jesus na vida e na morte. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ele entregava as pedras que estavam vindo sobre ele, os insultos, as blasfêmias, a Deus Pai. Pai, julga com justiça. Pai, perdoa-lhes. Estevão imita Jesus na vida e na morte. E nós? Quais têm sido as nossas referências nos conflitos? Como que a gente aumenta ou diminui esses ciclos de maldade? O texto continua e fala assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que aqueles que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês que estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Porque as pessoas generalizavam as ofensas contra os cristãos com base no comportamento daqueles que abusavam a liberdade, mas isso ainda era uma calúnia contra o verdadeiro povo de Deus. Como que eles vão fazer isso? Eles vão ter que articular conceito e vida. Eles vão ter que estar preparados para responder àqueles que pedirem a razão da esperança. Responder com a mensagem de Cristo na Bíblia. Você sabe responder com a mensagem? Você sabe articular criação, queda, redenção, consumação? Você mergulhou na Bíblia, ou você tem buscado mergulhar na Bíblia para ampliar, para tornar mais fácil a maneira como você articula a sua fé diante dos desafios do mundo? Isso é crucial, mas isso não é suficiente. A gente precisa estar preparado para responder não só com a mensagem, porque tem aqueles que falam a mensagem, mas não têm as atitudes, aqueles que caem numa contradição farisaica. A gente precisa ser capaz de responder com a mensagem, mas também de responder com as atitudes de Cristo. A gente precisa fazer isso com mansidão, com respeito, com boa consciência. A gente precisa interromper ativamente os ciclos de injustiça. O que o texto está dizendo para a gente é que a gente precisa tornar essa esperança concreta. Alguns domingos atrás a gente comentou sobre Tomé. Tomé que precisava de uma resposta concreta, ele precisava ver. E o que o texto está dizendo para a gente é que a gente precisa expor as nossas feridas para o mundo, expor o nosso sofrimento cristão para o mundo, expor a nossa boa consciência, a nossa justiça, a nossa verdade, expor o caráter de Cristo com as nossas vidas pessoais e com as nossas vidas no nosso relacionamento. Quando o mundo falar, só acredito se eu ver, a gente precisa falar, olha para mim. A gente precisa falar, vamos lá na IPLN, eu vou te mostrar uma comunidade que perdoa, que interrompe ciclos de maldade. Eu vou te mostrar uma comunidade de generosidade que interrompe ciclos de ganância. A gente precisa ser essa esperança encarnada, estar disposto a mostrar as feridas. Porque também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Nós estamos imitando Jesus no estilo de vida, imitando Jesus nas atitudes. No segundo momento, e o primeiro era realmente o mais longo, você pode ver pela proporção dos versículos, essa comunidade da ressurreição que encarna essa esperança, ela confia que toda a maldade foi vencida. O versículo 18, 19 e 20 traz um dos conjuntos de versículos aí mais difíceis do Novo Testamento. Ele fala que Jesus foi morto no corpo, mas foi vivificado no espírito, no qual ele também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Você lê esse versículo, e se você está tentando ler para entender, você se pergunta assim, como assim? Como assim Jesus foi morto no corpo? Essa parte é um pouco mais simples, mas como que ele foi vivificado no espírito? Como assim ele foi no espírito pregar os espíritos em prisão? Que espíritos em prisão são esses? Onde fica essa prisão? Quando que eles desobedeceram? Como assim eles estavam numa prisão desde os dias de Noé? Esse texto levanta várias e várias dúvidas para a gente. Eles são espíritos humanos ou eles são demônios? Do que esse texto fala? Ele está falando, de uma maneira mais geral, que Cristo proclamou publicamente a sua vitória. O verbo para pregar e o verbo para proclamar é o mesmo. Toda pregação é uma proclamação de vitória. E a dúvida que fica é, ele está proclamando publicamente essa vitória, convidando ao arrependimento,
ou ele está proclamando publicamente essa vitória num desfile de campeão, num desfile de volta olímpica, exibindo uma vitória? E parece, quando a gente olha com atenção para o texto, que se diz mais respeito à segunda parte. Esse texto tem algumas interpretações mais famosas. A primeira remete lá ao século II, a Clemente de Alexandria, que fala que Cristo desceu ao Hades, ele desceu ao inferno. Segundo Clemente, no século II, Cristo teria, quando ele foi sepultado, ele teria descido ao Hades, né, na ordem tradicional do credo, ele teria descido ao Hades para pregar aos espíritos dos dias de Noé que estavam lá no inferno. Cristo ia dar uma segunda chance para aqueles espíritos, daquelas pessoas que foram afogadas e morreram com o dilúvio. Mas isso não é condizente com a revelação bíblica do todo, né? Hebreus 9, 27 vai dizer que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e aí prestar contas a Deus. Outra interpretação que ficou bastante famosa é a do Agostinho, no século IV, que fala que o Espírito de Cristo, ele não foi no momento em que Jesus foi morto, ou entre ele foi ser morto e subiu ao céu. Não, o Espírito pré-existente de Cristo falou através de Noé, muito antes de Cristo encarnar, e convocou as pessoas a se arrependerem, mas ninguém ouviu. O problema com essa interpretação de Agostinho é que Pedro elenca uma ordem aqui, que vai do versículo 18 ao versículo 22, que afirma que Cristo foi morto, vivificado pelo Espírito, e por meio disso ele foi e pregou aos espíritos em prisão, antes que ele subisse aos céus. Então fica difícil entender essa lógica. Bellarmino, um importante padre católico do século XVI, ele falou que se referia ao limbo. Um suposto lugar onde as pessoas que tinham sido mais ou menos boas, que não mereciam o céu, mas não mereciam a condenação também, elas teriam ido. Mas isso também não faz sentido à luz da Bíblia. A gente não encontra base para o limbo. À luz da Bíblia, ninguém é suficientemente bom para ir para o céu. Todos que vão pelos méritos de Cristo. E todos são suficientemente maus para serem condenados. E aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. E existe uma interpretação mais contemporânea que fala dessa procissão triunfal, que fala que Cristo, vivo e ressurreto, derrotou toda a autoridade maligna e ele governa. Olha para alguns versículos que vão apontar para a gente. Para esse Cristo que conquistou tudo e agora está assunto aos céus, exibe a sua vitória, não só para os seres humanos, mas para todos os seres celestiais. Olha para Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na concepção do apóstolo Paulo, é como se nos vários níveis do céu, em algum deles tivessem forças espirituais do mal. Isso é muito confuso para a gente, né? Porque cada vez mais nós somos materialistas e falar de uma realidade espiritual faz as nossas sobrancelhas levantarem várias vezes. Mas olha o que Colossenses diz também. Tendo despojado os poderes e autoridades, Cristo fez deles um espetáculo público, triunfando na cruz. O que parece que o apóstolo Pedro está dizendo quando a gente compara esse texto com o restante da Bíblia? Cristo foi morto, Cristo foi sepultado, Cristo foi ressuscitado pelo Espírito, morto do corpo, mas vivificado pelo Espírito. Cristo passou algum tempo entre os discípulos aqui na terra, e Cristo foi assunto aos céus. E entre ser assunto aos céus e estar à direita do Pai, ele visitou as regiões celestiais, onde os espíritos estavam presos desde o tempo de Noé, e exibiu a sua vitória. Nossa, André, que papo místico, que viagem, o que isso tem a ver com a realidade da igreja para a qual Pedro escreve? O que isso tem a ver para nós hoje, 2020, pandemia do coronavírus? Cristo venceu. Nenhuma autoridade, nenhuma hostilidade terrena é páreo para Jesus. Os inimigos, as forças demoníacas do tempo de Noé, você lê ali o início do capítulo 6, né, os filhos dos homens com as filhas dos... Eles não são páreos para Jesus, eles já estavam presos, e a cruz, que foi a última esperança deles, tentar matar o Filho de Deus, tentar jogar o pecado sobre o Filho de Deus, a cruz foi a vitória de Jesus. E ele, tendo despojado os poderes e autoridades, faz deles um espetáculo público. Cristo exibe a sua vitória para os seres espirituais, assim como ele vai exibir para todo o joelho quando ele voltar.
né? A nossa vitória é isso, não é? A vitória é daquele que o adorar. A vitória é daquele que é soberano sobre toda a terra e céu, como a gente cantou. A vitória é dele. Nenhuma autoridade, nenhuma hostilidade é páreo para Jesus. E por fim, essa esperança encarnada ela é sinalizada no batismo. O texto continua e, ainda fazendo uso da imagem de Noé, Pedro fala, né, que quando esses espíritos não se arrependeram, né, eles militaram contra o reino de Deus, e por meio da arca, 8 pessoas foram salvas. E isso é representado para nós por meio do batismo, que agora também nos salva, não como uma lavagem, como um banho, como uma remoção da sujeira do corpo, mas como compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. Nota a ordem, foi morto, foi vivificado, proclamou a sua vitória nas regiões celestiais e agora está à direita de Deus nos céus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. A arca foi um meio de salvação por meio da água. E ela representa o nosso batismo, que agora também nos salva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Não é o rito que nos salva. O rito sinaliza, o rito confirma, o rito aplica a ressurreição de Jesus Cristo que nos salva. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que os pecados, o pagamento pelos pecados foi aceito na cruz. A ressurreição de Jesus Cristo é a confirmação de que todas as coisas estão sendo feitas novas. E a água é o elemento para isso. O que é bonito, quando a gente pensa sobre o batismo, é a gente perceber que o batismo ele não é só um evento pessoal da criança que está sendo batizada ou do adulto que está sendo batizado. O batismo ele aponta para uma realidade cósmica. Nas narrativas de criação judaicas, a água é o primeiro de todos os elementos. Por meio da água, todas as outras coisas foram feitas. Deus, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas quando ele começa a criação. Por meio da água, nas narrativas primevas do judaísmo, o mundo é recriado no dilúvio, na história que Pedro está sinalizando. Por meio da água, Jesus se identifica com os pecados da humanidade quando ele é batizado. Por meio da água, toda essa realidade que tem a ver com o poder criador de Deus, ela é aplicada a nós no batismo. O batismo não aponta só para um rito de passagem, o batismo não aponta só para aquela criança, para aquela família que é batizada, ou só para aquela pessoa que faz os votos. O batismo nos lembra de tudo que Deus está fazendo na criação e na redenção. Ele aplica a ressurreição de Jesus a nós. Ele sinaliza, ele aplica misticamente essa realidade por meio da água. Deus está fazendo todas as coisas novas. Criação, renovação, nova criação. Foram salvas por meio da água, representado pelo batismo, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Cristo está fazendo todas as coisas novas. Ele está fazendo todas as coisas convergirem nele. Como que a gente vai viver essa esperança reencarnada? Para a gente pensar, refletir e aplicar isso. A gente precisa entender que uma vida que encarna essa esperança é capaz de reverter as injustiças. Cristo sofreu pelos pecados para nos reconduzir a Deus. Cristo sofreu, ele não revidou os pecados, ele não revidou os insultos, ele não revidou os chicotes à cruz. Ele sofreu, revertendo o ciclo de hostilidade, de violência, de injustiça. Quais que têm sido as suas ferramentas? Você tem seguido? Você tem acompanhado a unidade, a compaixão, o amor, a misericórdia, a humildade? Como que você reage quando você vê hostilidade, quando você vê maldade? Você está usando as ferramentas desse século, deste império das trevas ou do reino de Jesus? Ao sofrer, você entrega a sua causa àquele que julga com a justiça? Como Jesus fez na cruz? Como Estevão fez no apedrejamento? Ou você tenta fazer justiça com as suas próprias mãos? Ou você tenta tomar força e mudar a realidade no teu próprio braço? Como que você tem reagido? Você é capaz de responder com a mensagem da cruz? Você é capaz de responder com a atitude de Cristo? E aqui, meus irmãos, quando a gente está falando de perceber o sofrimento, eu chamo a atenção para uma coisa que me parece um princípio bíblico, sabe? Quando Jesus sofre uma ofensa, ele dá a outra face.
Quando Jesus vê alguém sendo ofendido, ele se interpõe e ele defende. A gente é convidado a reverter as injustiças nossas, virando a outra face e caminhando a segunda milha. A gente é convidado a gritar profeticamente contra a injustiça que acontece no outro. Isso também é a maneira de Cristo agir. Isso evita de que a gente busque justiça própria. A gente entrega as injustiças que nós sofremos a Cristo para que a gente não execute vingança. Mas isso evita que a gente seja omisso na injustiça que atinge o próximo. O exemplo de Jesus, o exemplo do bom samaritano. Se tem alguém necessitado do caminho, eu tomo uma atitude. Você tem agido com unidade, com compaixão, com misericórdia, com humildade para reverter esses ciclos de injustiça? Você confia que toda vitória, toda maldade foi vencida? Cristo ele já humilhou os espíritos em prisão. Cristo já exibiu a sua vitória na cruz. Ele despojou as autoridades e expôs elas ao ridículo. Colossenses 2, versículo 15. Será que a gente confia nisso? Isso é suficiente para a gente superar o sofrimento do mundo e viver com esperança, e viver com santidade, com ética? Como que a gente vai viver em santidade, em alegria, em esperança num mundo de dor? A gente precisa confiar de que a vitória é daquele que o adorar. A gente precisa confiar que o sopro da boca de Jesus vai destruir o anticristo, como a gente cantou. Nenhuma força contrária a Jesus vai triunfar, meu irmão, minha irmã. Pode ser uma força na política, pode ser uma força na economia, pode ser uma força no meu coração ou no seu coração. Nenhuma força vai triunfar. É isso que nos leva a viver em santidade, com ética, com alegria, com esperança, mesmo em meio ao sofrimento. É isso que nos possibilita ser o povo do novo êxodo, do novo exílio. Mas onde é que está a sua confiança? Em quais poderes? É no Estado? É numa grande intervenção política? É na mão invisível do mercado? Olha que linguagem espiritual maluca. Onde que estão os seus poderes? É na terapia? Meu irmão, glória a Deus pela ciência, glória a Deus pela tecnologia, mas a nossa confiança última é que toda a maldade foi vencida. A vitória do Senhor é certa. Amém. Aleluia. E por fim, ela é sinalizada no batismo. Nós somos nova criatura, nós somos nova criação. Vamos celebrar isso. Vai ser feito pleno. Vai chegar o dia em que nenhum sofrimento vai ter mais, nenhuma maldade vai ter mais. Vai ser feito pleno, porque todas as coisas já estão sendo renovadas em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque Jesus sofreu as injustiças. Os meus pecados pesaram sobre Jesus, isso não é justo. Os pecados dos meus irmãos e irmãs pesaram sobre Jesus, isso não é justo. Mas Cristo sofreu, Cristo interrompeu o ciclo de violência, de maldade, de hostilidade. Ele é o nosso modelo. Ajuda-nos, assim como Jesus, assim como Estevão que imitou Jesus, a não dar continuidade à violência, a não dar continuidade à maldade, a, diante da hostilidade, falar: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ajuda-nos, Deus, como povo do novo êxodo, no novo exílio, a gente viver com amor, com humildade, com justiça, de forma que aqueles que tentam caluniar o Evangelho, Deus, possam olhar para a comunidade da IPLN e falar assim: não, tem gente que abusa da liberdade fazendo uso da teologia, fazendo uso de versículo, mas tem uma comunidade real, Deus está ali. Que a gente seja as feridas que o mundo vê, que o mundo toque. Que a gente seja o poder demonstrado, a esperança encarnada. Que a gente saiba responder, Deus, com a mensagem, mas que a gente saiba responder com o estilo de vida. Nós dependemos demais do Senhor para isso. Mas vem, Senhor, vem com teu amor. Cura, Deus, nos cura. Nos transforma. Permita-nos confiar na autoridade de Jesus muito, muito mais do que a gente confia nos poderes desse mundo. Permita-nos, Deus, descansar na realidade do batismo, de que o Senhor já está renovando todas as coisas. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Nenhum poder contrário foi páreo para a cruz. Por isso nós te adoramos e te louvamos, torcendo para que o Senhor volte logo e termine, interrompa de vez com as maldades. Nessa esperança nós oramos. No nome de Jesus. Amém.
Boa noite, gente. Hoje terminou o primeiro ciclo de aulas da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos um seminário com o pastor Gustavo Villa, da Igreja Presbiteriana do Guará. O tema será o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Nós usaremos o Zoom e todos da igreja estão convocados para participar da reunião. E daqui 2 domingos, no dia 31 de maio, começa o segundo ciclo de aulas da Escola Bíblica Dominical. Para isso, você tem que se matricular em algum dos cursos. Lá no site da igreja já tem um espaço para isso. Então acesse www.iplagonorte.org e faça sua inscrição. Durante a pandemia, nós temos usado o aplicativo Zoom para a maioria dos nossos encontros. Nas sextas, às 7 horas da manhã, nós temos a reunião de oração. E nas terças, às 7h30 da noite, nós participamos do nosso famoso culto de terça. Essa semana, quem dará o estudo é o presbítero Moisés Andrade. A Junta Diaconal da Igreja levanta recursos para o Fundo de Ação Social da IPLN. A ideia é continuar distribuindo cestas básicas para famílias e organizações filantrópicas durante todo o período da pandemia. Para fazer doações, entre em contato com algum dos nossos diáconos. A igreja fez um grupo no WhatsApp para divulgar todas as programações e atividades durante a pandemia do novo coronavírus. Caso você tenha interesse em entrar no grupo e ficar por dentro de tudo que acontece na igreja, entre em contato com o pastor Carlinhos, o Rubão ou a Tati Guedes. E claro, não se esqueça de fazer a transferência do seu dízimo e das suas ofertas. Os custos para a manutenção da igreja continuam e, mais do que nunca, os missionários precisam de receber o seu sustento. Boa noite e boa semana. Vamos ter uma oração final e depois eu te convido a apreciar os nossos músicos que enviaram as suas contribuições para a gente ter mais um vídeo de pós-lúdio essa semana. Então acompanhe e fique interagindo aí com o pessoal. É o máximo do cafezinho virtual que a gente consegue fazer. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade da tecnologia que o Senhor nos dá de nos reunirmos e buscarmos o Senhor na Tua Palavra em oração. Como nós já falamos, Deus, renova a nossa confiança. Ajuda-nos a confiar menos em nós mesmos e mais no Senhor. Menos em qualquer outro poder, Deus, e mais no Senhor. E agora, Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão, com cada família que está acompanhando esse culto e com toda a igreja de Deus dispersa, Deus, sobre a face da terra. Maranata, vem, Senhor Jesus, nos cura, nos toca, encerra de ver essa maldade, Deus. Afasta esse sofrimento e essa injustiça. Nós te pedimos e rogamos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe. Louvar ao Jesus dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. E o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor
força e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.